Então, você lembra daquele final perfeito de Homem-Aranha sem volta pra casa? O Peter abre mão dos seus amigos, os dois Homem-Aranha voltam pros seus universos, todo mundo esquece que o Peter é o Homem-Aranha graças ao feitiço do Doutor Estranho. Agora o Homem-Aranha tá sozinho, vivendo num apartamento novo, ele faz um uniforme e sai balançando pelas ruas de Nova York no Natal. Tudo isso deixa claro pra gente que agora o Homem-Aranha vai ter um recomeço, sem tia May, sem tio Ben, sem nenhum interesse amoroso. Agora sim a gente vai ver um Homem-Aranha não tão ligado aos Vingadores e todo esse lance de multiverso, certo? Bom, acontece que não vai ser bem assim não. É óbvio que a Sony não ia deixar passar mais uma oportunidade de fazer bilhões de dólares de bilheteria. Acontece que o plano da Marvel era que Homem-Aranha 4 fosse um filme pé no chão, com os vilões de Nova York que a gente tá acostumado, inclusive tendo o Rei do Crime e o Demolidor como parte essencial do filme. Algo parecido com a história de Marvel's Spider-Man, lá do PlayStation. Por outro lado, a Sony quer sim que Homem-Aranha 4 seja um filme de multiverso, ainda mais considerando o sucesso do último filme e o rumo que o universo da Marvel tá tomando, agora com a saga do multiverso e as Guerras Secretas. E o pior de tudo, com a missão impossível de ser lançado entre Vingadores 5 e Vingadores 6. E acontece que quem saiu vencedor dessa disputa foi a Sony, então Homem-Aranha 4 vai ser sim um filme de multiverso, assim como todos os próximos filmes da Marvel, e isso é péssimo, velho. Não é que não existem boas histórias do Homem-Aranha sobre multiverso pra serem contadas, o problema é que tudo isso tá na mão da Sony. A Sony já há algum tempo deixa claro que ela quer construir o seu próprio universo, mas agora ficou mais claro ainda que a intenção da Sony é construir o seu próprio Aranhaverso. Pelo que tudo indica, isso vai ter início no terceiro filme do Venom, com o surgimento do Knu como vilão principal desse universo. O Knu é um vilão gigante da Marvel e seria praticamente nível Thanos para esse universo da Sony, para esse universo do Venom. E vamos falar sério aqui, é lógico que dá pra ver um potencial gigantesco no Knu como vilão principal desse universo. O problema é que, digamos assim, é meio difícil de confiar na Sony, né? Fala sério, 90% dos filmes da Sony são terríveis. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi um milagre. As duas animações do Aranhaverso também são um milagre. Porque em geral a gente sabe bem o que a Sony costuma entregar pra gente. É Morbius, Madame Web, Kraven. Não vamos esquecer aqui que a gente tá falando do estúdio que conseguiu acabar com duas sagas inteiras do Homem-Aranha. Então vamos combinar aqui que a chance da Sony estragar um possível Aranhaverso com o Venom do Tom Hardy e o Homem-Aranha do Tom Holland é muito grande. Eu acho que não tem nada mais desinteressante do que esse universo de Homem-Aranha sem o Homem-Aranha que tá sendo construído pela Sony. É simplesmente bizarro o quão mal utilizados são esses personagens que estão na mão da Sony. Dá pra ver que eles não têm a menor ideia do que estão fazendo. Justamente por isso, quanto mais distante do universo da Marvel a Sony tiver, melhor. Se for pra juntar esses dois universos, joga o Venom na mão do Kevin Feige e deixa a Marvel trabalhar, que com certeza vai sair algo melhor. Eu imagino que todo mundo gostaria de ver um Aranhaverso live action com os três Homem-Aranha, com Venom, com o Miles Morales, com Miguel O'Hara. Mas se for pra ter tudo isso produzido e gerenciado pelas mãos da Sony, meu amigo, eu acho que é melhor que isso nunca aconteça. A diferença fica óbvia quando a gente compara os filmes que são produzidos pela Marvel com os filmes que são feitos totalmente pela Sony. É um tiro no pé a Sony continuar tentando fazer uma cópia ruim do universo da Marvel, ao invés de simplesmente fazer um acordo com a Marvel, deixar o controle dos personagens nas mãos deles e dividirem o lucro. A verdade é que a Sony nunca se importou muito em construir uma história interessante e coerente nesse universo dela. A única coisa que importa é continuar lançando esses filmes pra continuar mantendo os direitos do Homem-Aranha nas mãos deles. É tão bizarro pensar que o fim do terceiro filme do Homem-Aranha vai levar a gente pra mais uma história de multiverso, ainda mais considerando que Homem-Aranha 4 vai ser lançado entre os dois próximos filmes dos Vingadores. Esse é literalmente o pior momento possível pra introduzir qualquer tipo de história relacionada ao Knu ou ao Aranhaverso, ainda mais sabendo que as Guerras Secretas estão prestes a acontecer com todos esses diferentes universos colidindo e o Doutor Destino como vilão principal. Seria muito mais fácil pra Sony fazer algo parecido com o que foi feito com o Homem-Formiga e a Vespa, por exemplo, que é outro filme que foi lançado nessa janela, entre Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Mas o filme tem sua própria história, na sua própria escala, mas no pós-crédito sim, a gente tem uma referência pro grande evento que estava prestes a acontecer. Por que não fazer a mesma coisa com o Homem-Aranha 4? Trazer uma história própria, mais pé no chão, com o Demolidor, com o Rei do Crime, e na parte final e nos pós-créditos começar a conectar o Homem-Aranha, o Venom, o Aranhaverso e as Guerras Secretas e a saga do multiverso. É sério que de todas as possibilidades, de todos os vilões, de todas as milhares de histórias do Homem-Aranha que podem ser contadas, não tinha nada mais interessante e criativo do que outra história de multiverso. É sério que a Sony realmente quer trazer o diretor do filme mais criativo da última fase da Marvel para contar mais uma história de multiverso? O que aconteceu, por exemplo, com o Shocker ou o Scorpion
Ou então o Abutre foi parar em outro universo. O gatuno do Donald Glover, que aparece no primeiro filme, o sobrinho dele, que possivelmente é o Miles Morales. Não tem espaço pra talvez uma história com um vilão novo, como o Senhor Negativo, por exemplo. Ou então um novo interesse amoroso, já que a MJ se esqueceu do Peter, quem sabe a Gwen Stacy, a Mary Jane, quem sabe até a Gata Negra, com um arco parecido com o que é feito lá no jogo do Homem-Aranha, na DLC daquele game. Eu entendo que o papel do Homem-Aranha a partir de agora vai ser maior nos filmes dos Vingadores, mas agora o cara tem que liderar outra batalha contra outro vilão multiversal assim, tipo, um atrás do outro. Fora todos os problemas não resolvidos com o simbionte, o Venom vai simplesmente ficar viajando de um universo pro outro e largando amostras de simbionte por aí. Eu entendo que nos últimos anos o Venom deixou de ser vilão tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, mas o cara vai simplesmente aparecer em Nova York e virar o amigão do Homem-Aranha. Como diabos a gente saiu desse Venom aqui pra isso daqui, mano? Ainda tem todo o problema do próximo filme do Venom e o Kinu pra ser introduzido nesse universo, mas sobre tudo isso eu vou falar num próximo vídeo, então se inscreve aqui embaixo pra você não perder. Mas é muito triste pensar no potencial que a Sony tá desperdiçando. O final de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é perfeito, o sacrifício que o Peter faz de deixar pra trás a vida comum, os amigos dele, as pessoas que ele ama, todo esse drama se encaixa perfeitamente com o Peter Parker que a gente conheceu e aprendeu a amar tanto nos quadrinhos quanto nas origens do Homem-Aranha nos cinemas. Pela primeira vez o Peter Parker teria espaço para se desenvolver como personagem no CM, sem o Tony Stark ou qualquer outra figura como mentor. Essa seria uma fase da vida do Peter Parker que a gente nunca viu nos cinemas, e pensar que a Sony realmente acha que mais uma entre dezenas de histórias de multiverso é mais interessante do que isso. Mano, só imagina a interação entre o Homem-Aranha e o Demolidor nesse filme. Um Peter Parker aprendendo a lidar com a vida sozinho, um Matt Murdock aprendendo a curar as próprias feridas, dois vigilantes que vivem uma vida dupla e lutam por justiça em uma cidade dominada pelo rei do crime. Meu Deus, que desperdício, cara. Um Homem-Aranha amigão da vizinhança que combate o crime, que defende os inocentes. Meu Deus, quantas vezes o Homem-Aranha já fez isso nos quadrinhos? Centenas? Milhares, talvez? E quantas vezes o Tom Holland fez isso dos cinemas? Dá pra contar nos dedos de uma mão só. Se a gente parar pra pensar bem, o cara enfrentou mais alienígenas do que vilões e bandidos em Nova York. É bizarro pensar nessa lógica que tá sendo utilizada por esses estúdios com essa fórmula do multiverso, entupir um filme de referências e fanservice em busca do sonhado bilhão de bilheteria. Parece que em nenhum momento passa pela cabeça da Sony que a única coisa que as pessoas querem assistir é um bom filme. Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire tá aí pra provar isso. The Batman também é a prova de que um filme bem feito vale muito mais do que qualquer fanservice. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi um verdadeiro milagre. O filme foi um sucesso estrondoso, fez bilhões de bilheterias, mas não especificamente por causa do fanservice, mas sim porque o filme é realmente bom. O fanservice tem propósito dentro da história. A mesma coisa vale para as animações do Aranhaverso, que foram um sucesso absurdo pelo tamanho da criatividade, pela história espetacular que é contada nos dois filmes. Ninguém quer ver o Homem-Aranha indo pro espaço ou dependendo o tempo todo de alguém mais experiente dizendo para ele o que fazer ou não. Ninguém quer ver o rumo da história do Homem-Aranha sendo pautada pelo que acontece com o Venom ou com o Kinu ou com o Doutor Estranho. Ninguém quer ver o futuro do Homem-Aranha sendo pautado por um universo tão ruim, mas tão ruim que chega a ser hilário. Eu só quero ver esse personagem evoluir, crescer, se tornar o amigão da vizinhança enquanto tira umas fotos pra fazer um dinheiro, pagar o próprio aluguel, costurar o próprio uniforme rasgado, enquanto ele tenta se apaixonar. Por que é tão difícil de contar essa história? Por que é tão difícil de escutar o que os fãs querem? Mas um filme de multiverso é um retrocesso tão grande, ainda mais nesse momento em que o Peter Parker tá no momento mais baixo da vida dele. O problema desses filmes da Sony é sempre o mesmo. Eles não correm nenhum risco, eles não tentam construir nada diferente. Todos eles são filmes de super-heróis absolutamente descartáveis. Morbius podia ser um filme interessante com uma temática de terror, mas é só mais um filme de origem genérico. Madame Teia é só mais uma comédia adolescente mal feita. O Venom é um filme maduro, cheio de piadinhas e galhofa que não precisava de sequência, mas o primeiro filme fez 800 milhões de dólares de bilheteria. Então virou a máquina de fazer dinheiro da Sony. Mesmo que no futuro a Sony conte essa história mais pé no chão, talvez em Homem-Aranha 5 ou Homem-Aranha 6, qual o ponto de fazer mais uma história de multiverso depois de toda a construção feita lá no final do último filme do Homem-Aranha? Parece que é impossível de ter o que a gente quer e o que a gente precisa.
E aos poucos o multiverso vai se tornando mais importante do que os próprios personagens presentes nele. Isso foi o que a Sony fez com Madame Teia, por exemplo. E eu expliquei tudo isso nesse vídeo que tá aparecendo aqui. A propósito, o que você achou? Você acha que Homem-Aranha 4 deveria ser um filme mais pé no chão ali em Nova York? Ou deve mesmo ser um filme de multiverso? Deixa sua opinião aqui embaixo, beleza? Deixa aquele likezão e não esquece de se inscrever, viu?